Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar um pouco para vocês de um tema que é muito recorrente. Eu vou falar hoje sobre sustentabilidade. Tem sido muito mais presente na mídia e principalmente o boi tem sido taxado como vilão do aumento da emissão de gás metano, prejudicando a camada de ozônio. E nós temos que entender um pouco o que é sustentabilidade. Quando se fala em sustentabilidade, a gente sempre pensa em meio ambiente. Quando a gente fala em uma atividade ser sustentável, a gente tem que linkar três aspectos: o econômico, o ambiental e o social. Por que isso? Na verdade, como nós estamos num mundo capitalista, o foco e a preocupação sempre no lado econômico. O ambiental sempre fica em segunda instância e o social, ele fica margeado. Mas o que ocorre de fato no Brasil? O que eu atesto de fato para quem não está na pecuária, mas para você que é pecuarista, eu quero dizer que você sim, hoje está sendo sustentável ou está tendo um viés sustentável. Porque o que acontece? Nos últimos 20 anos, nós quase que quadruplicamos a nossa produção. O fato de nós aumentarmos a produção com o encurtamento do ciclo de engorda dos animais, nós utilizamos menos recursos, menos pasto, menos água e naturalmente nós emitimos menos gás metano. E um dado muito interessante, o Brasil no ano de 2001 abateu 33 milhões de animais, sendo 2 de confinamento. A projeção para este ano, num total de 43 milhões de cabeça, nós vamos ter 6 milhões confinados. O que acontece? Quando a gente tem confinamentos, nós utilizamos a mais alta tecnologia. Nós temos um encurtamento do ciclo de produção e uma eficiência muito maior na engorda. Então, o que acontece? A partir do momento que se utiliza em confinamento ou em pastagem, por exemplo, um aditivo que hoje é muito popular e é mundialmente utilizado, que é a monenzina sódica, existem estudos científicos que comprovam que há uma diminuição de 25% na emissão de gás metano. E com o uso desse aditivo, que é amplamente, agora nós estamos aumentando esse uso em toda a cadeia da pecuária, seja em sais minerais, proteinados ou ração, o uso da monenzina ou outros aditivos, com a utilização dessas tecnologias, nós diminuímos a ingestão, ou seja, de menos alimentos e mais eficiência. Então, no quesito tecnologia, nós já estamos com o viés tecnológico de sustentabilidade. Quando é ambiental, o que está acontecendo? Naturalmente, com o aumento da eficiência, houve um aumento na melhoria de pastagem, houve uma diversidade agora maior de nova genética, de novas forrageiras, conscientização, mesmo que indireta, dos produtores, que precisa haver uma melhoria na produtividade. O desafio é tão grande porque nós produzimos 4 arrobas por hectare. Isso é a produção média. Mas nós precisamos, diante da demanda mundial, diante dos desafios, diminuir a utilização de áreas, ou seja, nós temos que preservar mais áreas e continuarmos aumentando a produtividade. É um desafio gigante nós estarmos alinhados com essa consciência de sustentabilidade. Então, o que é ambiental? Maximizar o uso da terra, aí a incrementação de tecnologia em pastagem, adubação, genética dos animais, sanidade dos animais, e isso é um caminho sem volta. Por que tem que ser feito isso? Nós precisamos preservar e temos que estar alinhados com os códigos florestais, que são cada vez mais rígidos. Eu vou falar para vocês, nós ainda não estamos proibidos de utilizar os córregos, rios e represas, mas com certeza nós seremos proibidos em algum momento. Por que eu falo isso? É uma questão natural. As represas normalmente estão em cabeceiras de minas. As minas, as APPs, as áreas de preservação permanente, cada vez mais elas terão que ser protegidas por uma condição única de sobrevivência da própria humanidade. A água é o bem mais precioso. As legislações ambientais no que tange à preservação de água, nós teremos que ter uma consciência de utilização com muito mais rigor, com muito mais cuidado, para que a gente não possa sofrer no futuro da falta de água. Os animais requerem muita água. Então, como é que vai ser utilizado? Os animais não poderão mais entrar em beira de rio, em beira de represas. Por quê? Porque contamina a água, porque aumenta a questão de risco de erosão. Isso é uma
questão que pode para muitos acharem que está muito longe, no meu conceito, na minha cabeça, isso vai ser muito mais rápido e está muito mais próximo de nós do que a gente possa imaginar. Diante desses desafios, eu quero falar agora para vocês 3 ações que nós temos que fazer. Eu, particularmente, tenho investido muito em águas artificiais, quando a água artificial é bombeamento para reservatórios. Isso é um movimento que está se acelerando, principalmente na nossa região aqui, Mineiros, por exemplo. Nós temos essa tecnologia de dar o suporte e fazer projetos para bombeamento de água, porque há uma consciência do produtor que os animais têm que andar menos e a água tem que ser mais limpa. Então ele tem que bombear e preservar as nascentes. Primeira ação que alguns já fazem, mas que tem que ter consciência para que a gente possa ser mais sustentável, é a implementação de tecnologia. O que é a implementação de tecnologia? A utilização de melhor genética em pastagem, melhor genética de animais, sanidade, a utilização desses aditivos que aumentam a eficiência do ganho de peso, o encurtamento do ciclo, ou seja, maior eficiência, maior produtividade. Você aumentando a produtividade, naturalmente terá uma consciência sustentável economicamente. Ambientalmente, para você ter ser sustentável, você terá que cercar as nascentes, terá que preservar as áreas de APP e proteger para que os animais não cheguem lá. Isso, se você não fizer agora por uma ação espontânea, de alguma forma nós seremos no futuro breve obrigados a fazer. É melhor a gente ir já nos preparando para que possamos proteger o que é de maior preciosidade para a vida humana: água. O animal não pode ficar mais que 2 dias sem água, que ele morre. Sem alimento ele come, quer dizer, se alimenta da gordura, ele vai emagrecer, mas sem água o animal, ninguém, nem humano, nem um ser vivo, sobrevive sem a água. E da questão sustentável socialmente, eu acredito que não existe outra atividade no Brasil que esteja sendo tão sustentável socialmente quanto o agronegócio. Por quê? A economia que está contratando nesse momento, por exemplo, de pandemia, é o setor do agronegócio. É o setor mais pujante nos últimos anos. Desde 2013, quando nós entramos num momento de crise e dificuldade, o setor do agronegócio está contratando. Então nós estamos no crescente ano a ano, e nós estamos tendo uma melhoria de salário, altas tecnologias estão entrando, que são máquinas cada dia mais modernas, naturalmente requer uma mão de obra um pouco mais especializada. Então é assim, tenho a origem lá no agronegócio, eu tenho a origem agrícola, pode ter certeza que a nossa região do Sudoeste, nossa região do Mato Grosso, Centro-Oeste como um todo, tem muitas oportunidades se abrindo para a demanda de mão de obra. Com novas tecnologias, cada dia mais requer mão de obra especializada. Mais veterinários, mais agrônomos, mais técnicos, operadores que tenham que ter uma formação, pelo menos mínima de educação, para que possa entender dessas novas tecnologias. Além de desafios, tem muitas oportunidades que se abrem nesse momento agora para a pecuária, para o agronegócio como um todo. Nós estamos vivendo um momento muito pujante no agronegócio brasileiro. E é isso que está ajudando a manter a nossa balança comercial, é isso que está mantendo boa parte da nossa economia. A segunda solução ou segunda ação que nós temos que de fato olhar e analisar é a questão do desperdício. Isso é uma questão, acho que não só do produtor, mas também dos órgãos governamentais. Nós temos um desperdício gigantesco, é da ordem de 30%. Perde-se por quê? Por erro de vacinação, perde-se, por exemplo, a qualidade do couro porque carimba-se de qualquer forma. E no que fala especificamente do couro, é porque o produtor não recebe um benefício por ter um couro limpo, por exemplo, quando vai para o frigorífico, ele não recebe aquele couro. Então não há um estímulo e não há um incentivo dos próprios frigoríficos com que haja uma marcação de forma diferente para que proteja e mantenha-se uma qualidade melhor. As vacinas aftosa ou algumas vacinas, elas têm uma grande dificuldade que criam abscessos, pontos que estragam. Aí o produtor não tem a consciência, tem produtor que chega a aplicar na parte traseira. Para quem não conhece de carne, parte traseira é onde fica a carne nova. Tem o capricho ainda. O capricho, quando eu falo, é no sentido pejorativo mesmo. O cara não tem consciência que a parte traseira é a parte mais nobre. O que acontece na hora do frigorífico? Aplica uma vacina na área da picanha. Estraga-se muita picanha abate na hora de fazer a desossa dentro do frigorífico. É desperdício de energia, é desperdício de água, é perca econômica para nós. Então nós temos que ter uma consciência quanto a
desperdício em todos os aspectos, da hora da chegada, caminhões velhos. O Brasil como um todo, não existe uma política de incentivo, entendeu? Nós sofremos muito as questões de variáveis políticas, diretamente impacta a questão econômica e que impacta talvez os investimentos necessários para que o país tenha um projeto realmente de melhoria ou um círculo virtuoso de melhorias que possam mitigar ou diminuir, de fato, essas questões de desperdício. Estradas esburacadas, estradas rurais muito ruins, caminhões muito ruins. A gente não para analisar. Os animais começam na fazenda que ele mal vacinado, ele já desperdiça. Ele vai no transporte, onde os caminhões são velhos, ou tem um problema de parafuso, ou machuca, cria abscesso. Chega no frigorífico, desperdiça um pouco, não tem um capricho tão grande na hora de fazer a desossa. É uma cadeia sucessiva de desperdício. E isso nós temos, principalmente o governo, tem que olhar para o agronegócio, tem que dar condições de logística para que a gente possa ter uma melhoria. O Brasil tem um problema seríssimo e as pessoas não param. O alimento, que é um bem tão precioso, e é desperdiçado em transportes ruins. Agora eu vou falar de uma terceira ação ou solução ou conscientização, talvez, uma coisa que a gente tem que estar muito atento é a questão da legislação ambiental. Apesar de todos saberem que ela existe, muitas das pessoas elas só param para efetivamente fazer uma mudança quando são pegas em uma ação de denúncia ou realmente ela sofre uma questão de impacto econômico dentro da propriedade, como uma erosão profunda, por exemplo. Mas se a gente não estiver atento a essa legislação e essa demanda, nós temos que estar conscientes, porque é muito importante que nós façamos realmente, de fato, a nossa parte dentro da propriedade, protegendo, fazendo que os investimentos para que possamos fazer o uso da água mais limpa, protegendo as nascentes e protegendo as APP. Isso é muito importante para o futuro sustentável do nosso negócio.